Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Romin e estamos aqui hoje para mais uma leitura do livro Frankenstein de Mary Shelley. Hoje vamos entrar no capítulo 2. No capítulo anterior nós conhecemos o capitão Robert Walton, que está guiando a tripulação do navio Prometeu rumo ao Polo Norte. E no meio dessa viagem ele encontra um homem ao mar, que ele resgata junto ao seu navio. E conversa vai, conversa vem, e esse estranho resolve contar a sua história ao capitão Walton. No capítulo 2 nós vamos descobrir que esse estranho é nada mais, nada menos que Victor Frankenstein. E aqui já vem uma curiosidade: muito embora a criatura abordada no livro seja conhecida como Frankenstein, na verdade esse é o nome do cientista que a criou. E durante a leitura vocês vão perceber que a criatura é chamada sempre assim: criatura, monstro, aquilo. Então, sem mais delongas, vamos à leitura do capítulo. Capítulo 2, Victor Frankenstein. Nenhum ser humano teve uma infância melhor do que a minha. Nasci em Genebra, na Suíça, no berço de uma família maravilhosa. Meus pais me adoravam. Eu era como um brinquedo para eles, uma ilusão, um presente caído dos céus. Era o primeiro filho e por muitos anos fui o único. Havia Justine, filha de uma empregada da casa, mas não tinha por ela o verdadeiro sentimento de família. Esse sentimento concretizou-se quando eu tinha 5 anos com a chegada de Elizabeth. Minha mãe era uma mulher muito generosa, preocupada com os mais pobres e necessitados. Em uma viagem a Milão, na Itália, conheceu uma família de camponeses com muitos filhos, dentre eles uma menina loira, muito diferente de seus irmãos. Havia sido abandonada pelos pais, que tinham morrido de escarlatina. Mamãe a levou para casa e assim, de uma hora para outra, ganhei uma irmã. Por muito tempo, fui a única preocupação de Alphonse e Caroline, meus pais. Minha mãe desejava muito ter uma menina. Elizabeth era mais que uma irmã para mim. A pequena órfã, como a chamavam, irradiava um brilho intenso e passou a ser uma linda e adorada companhia de todos os meus afazeres e prazeres. Todos amavam Elizabeth. Apesar de termos a mesma idade, sentia que devia cuidar dela, amar e proteger aquela criatura até a minha morte. Mas o mundo era para mim um segredo que eu desejava desvendar. A curiosidade sobre as leis ocultas da natureza e a satisfação de conhecê-las e descobri-las são as sensações mais prazerosas que posso lembrar daquele tempo. Apesar de achar que meu temperamento é um pouco violento, sou maníaco por aprender. Os segredos dos céus e da terra me fascinam. Não tinha muito interesse nos meus colegas de escola. Da infância, guardo apenas um amigo muito especial, Henry Clever, filho de um comerciante húngaro. Ele simplesmente adorava aventuras e por isso era um grande leitor. Gostava especialmente dos heróis, das pessoas que dedicavam suas vidas a fazer o bem para a humanidade. E a minha sorte era de que ele e Elizabeth davam-se muitíssimo bem. Formávamos um belo trio de amigos. Tenho um prazer especial em recordar minhas memórias de infância, antes de a desgraça ter contaminado minha mente a ponto de transformar suas visões brilhantes e reflexões estreitas e sombrias sobre mim mesmo. A filosofia natural foi o gênio que comandou meu destino. Quando tinha 13 anos, fomos em excursão a um balneário próximo a Tonon. Além de Elizabeth, havia ganhado um novo irmão, poucos anos antes, Ernest. Como choveu muito naquela viagem, ficamos quase todo o tempo no hotel. Elizabeth ajudava a cuidar de Ernest e eu procurava livros para ler. Foi por acaso que encontrei no canto de uma biblioteca um livro de Cornélio Agrippa, um alemão que viveu mais de 200 anos antes de mim e que muito me influenciou. Ele era médico, astrólogo e pesquisou a magia negra. Outro alquimista que me influenciou no início dos meus estudos foi Paracelso, um suíço que viveu na mesma época de Agrippa. Mestre do imaginário, foi um dos primeiros a afirmar que seria possível criar um pequeno homem sem um ventre materno. Ele dizia que se esse pequeno homem chegasse a crescer como uma criatura, poderia derrotar seus inimigos e conhecer os segredos negados aos outros homens. Tinha até uma receita para a criação desse ser. Talvez eu realmente possa ser considerado mais um fruto dos alquimistas e ocultistas do que dos cientistas. Na verdade, penso que 2 fatos fundamentais marcaram meu interesse pela ciência e vieram a influenciar minhas pesquisas. O primeiro foi quando, ainda criança, meu pai me levou para caçar coelhos.
Ao acertar o primeiro animal com minha espingarda, vi nos olhos daquele ser morto o meu destino. Foi a revelação da morte que despertou minha curiosidade. Queria então revelar os mistérios da vida, os segredos da alma humana. Ouvi meu pai dizer com o corpo inerte do coelho na mão: tudo que morre não acorda mais. É a lei da natureza, a lei de Deus. Será verdade? Pensei. E se eu descobrisse um jeito de as pessoas viverem para sempre? Outro fato marcante foi quando eu tinha 15 anos, logo depois do nascimento de William, meu irmão caçula. Havíamos ido para nossa casa em Belle Rive, onde assistimos, eu e Elizabeth, a mais violenta e terrível das tempestades. Ela avançou sobre nós, vindo das montanhas do Jura, e os trovões ecoavam em estrondos aterradores de todos os cantos do céu. De repente, uma labareda de fogo tomou de assalto um velho carvalho. Assim que a luz se apagou, sobrou apenas um tronco carbonizado. Eu nunca tinha visto nada igual, e logo me enchi de perguntas. Descobri que havia caído um raio sobre a árvore que recebeu essa enorme descarga elétrica. A eletricidade. A partir desse dia comecei a duvidar de quase tudo que havia lido em muitos livros de física, pois neles não havia uma referência sequer à eletricidade. Hoje penso que essas dúvidas foram obra de um anjo da guarda que queria me proteger da desgraça que já me rondava. Mas foi um esforço inútil, pois o destino é muito poderoso e suas leis imutáveis já haviam decretado minha total e terrível destruição. Nesse mês, dado que nós temos uma quarta-feira a mais, nós vamos fazer mais uma leitura. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para a próxima quarta, onde vamos entrar em mais um capítulo. Um super beijo e até!